tema da palavra que o Senhor quer ministrar ao nosso coração hoje, que é ser usado não significa ser aprovado. Há umas semanas atrás, me veio, eu não lembro onde eu li, eu vi essa frase, e de lá para cá ela tem ecoado muito forte dentro de mim. Ser usado não significa que você é aprovado, que eu sou aprovada. E eu queria que os irmãos abrissem sua Bíblia lá em Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. É um versículo bem conhecido. Isaías, capítulo 6, versículo 8. Amém? Aqui é o chamado de Isaías. E no versículo 8 diz assim: Então ouvi a voz do Senhor conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui. Obrigada. Envia-me. Aqui essa palavra envia-me é a mesma coisa que nós, como eu falei, ser usado não quer dizer que você é aprovado. Ele estava respondendo: Senhor, envia, me usa. Porque Deus está perguntando, né? Ele ouviu a voz do Senhor dizendo: quem ele vai enviar para falar a palavra dele para o povo de Israel? E ele fala: Senhor, eis-me aqui, envia-me. Ou então, Senhor, eis-me aqui, me usa. E muitas vezes nós temos esse coração. Quando Deus nos chama para fazer algo, e eu creio que todos que estão aqui, e todos que fazem parte da família de Deus, todos nós, de alguma forma, nós temos um chamado. Muitas vezes nós achamos que o chamado de Deus é só aquela pessoa ter um chamado de Deus para pregar, para ser pastor. O chamado de Deus, cada um, né, no seu quadrado, cada um tem uma função na obra de Deus, mas todos nós fomos chamados. Eu posso não responder como Isaías: me usa, eis-me aqui. Mas todos nós temos chamado. Eu posso não entender ainda qual é o meu chamado, mas todos nós temos um chamado. Agora, uma verdade que muitas vezes, né, no meio cristão é difícil de nós entendermos, principalmente quando Deus nos usa, é que ser usado não significa que você está sendo aprovado, que você está tendo a aprovação de Deus. E o problema está justamente na vida daqueles que são mais usados. Porque quanto mais Deus nos usa, nós vamos nos achar o quê? Eu sou o cara. Deus está, estou assim com Deus. Eu oro, Deus responde. Eu prego, é uma bênção. Eu toco muito bem, eu canto muito bem, eu ministro. Qualquer coisa que eu faça na obra de Deus, isso nos leva a olhar para nós e nos sentirmos aprovados por Ele. Mas será que Deus tem aprovado o que nós fazemos dessa porta para fora? E é isso que Deus requer de nós. A aprovação de Deus tem a ver com a obediência a Ele. Eu posso ser usado, mas eu preciso ter uma vida de obediência. Eu preciso obedecer. Mais importante do que nós sermos usados é nós obedecermos aquilo que Ele nos convoca, a palavra dEle. E muitas vezes nós entramos num ritmo de ativismo dentro da igreja, que muitas vezes nós temos os dois, os dois contrapontos, né? Quando eu sou usado demais, pode vir um orgulho espiritual. Eu posso me achar melhor do que o outro que não faz nada na obra de Deus, que ainda está lá no cantinho dele esperando, né, para ver onde ele vai se encaixar na obra. E tem aquele também que se acha um nada, que não vai fazer nada. Tem os dois contrapontos. Mas o que Deus vê é o nosso coração, como nós fazemos a obra de Deus. Isso mexeu muito comigo, porque eu falei, meu Deus, às vezes não é só o que você faz que te leva a ter esse orgulho
e você achar que Deus está te aprovando. Se Deus está me aprovando, é porque Ele está. Se Deus está me usando, é porque Ele está me aprovando. E Deus tem falado muito comigo. Não é porque Ele nos usa que Ele está nos aprovando. Aí você pode falar, então a gente não pode ser usado? Não, nós precisamos ser usados. Nós nascemos para algo. Nós temos um chamado. Mas a obediência e o uso na obra de Deus tem que caminhar junto. Porque o que nós vemos, e hoje em dia, tantos escândalos que a gente vê na obra de Deus. E não é só de pastores, de membros, de diáconos, de servos. E você vê esses escândalos aí escancarados agora com essas redes sociais. E pessoas que você fala, mas era tão usado. Esse cantor era uma bênção, essa cantora era uma bênção, esse pastor, como ele pregava, eu ouvi tanto. Mas, por trás disso havia o quê? Desobediência, havia pecado. Então, Deus pode nos usar sim, Deus quer nos usar sim. E aí, você pode perguntar, mas como é que pode? Um dia eu fiz essa pergunta, eu acho que eu já compartilhei com os irmãos, quando eu fazia seminário, e eu estava numa igreja que o pastor, a gente não, como é que eu vou falar? Não era certeza que esse pastor estava em pecado, mas o burburinho é que ele estava em adultério. Inclusive, ele já estava separado. E essa separação tinha a ver com o adultério. E a pessoa com quem ele adulterou estava fazendo parte da igreja que nós congregávamos. Mas Deus usava muito, muito a vida do pregador, muito. E um dia, eu estava, como eu falei, eu estava em uma das aulas, com até era diretora do seminário, e eu perguntei para ela, eu falei, mas, não falei a história, minha história, mas eu falei, mas, pastora, pode uma pessoa que está em pecado e assim, não é nem um pecado escondido, é um pecado que, todo mundo está, pode Deus usar essa pessoa? Ela falou, sim, pode. Aí eu falei, mas como assim? Aí ela respondeu, por amor às vidas que estão ali querendo mais de Deus. Por amor àquelas vidas que precisam do alimento. Então, muitas vezes, o que leva muitos pastores, muito membro de igreja, porque os pastores são membros também. Então, o que leva a todos nós a muitas vezes nos acostumarmos com o pecado, fazendo a obra de Deus, é justamente Deus nos usar. E de várias formas. Eu estou falando em relação à igreja, mas Deus pode usar você. Às vezes você está lá na rua ou no ônibus e Deus te dá uma palavra profética para você dar para alguém que está precisando daquela palavra. E Deus usa você e fala, Deus está me mostrando isso. Que a pessoa, meu Deus, é justamente o que eu estou vivendo. Como é que você sai dali? Nossa, se Deus está me usando é porque não. Nem sempre. O fato de Deus te usar quer dizer que você está sendo aprovado por Ele. Aí você fala, mas como pode, Como pode Deus usar alguém que está em pecado para falar de Deus? Aí eu quero que vocês abram a Bíblia lá em Números 22. Números 22, versículo 20. Onde nós vemos que Deus aqui não usou um pecador, usou o quê? Uma mula. Então, é um capítulo meio longo, mas eu vou contar a história mais ou menos. E quem já assistiu, acho que é Os Reis na televisão, mostrou de forma clara essa parte aqui. Quando o rei de Moabe, ele chamava Balaque. E ele sabia, o povo tinha saído do Egito, estava passando de cidade em cidade, e todo mundo sabia que por onde o povo passava, Deus se manifestava, e o povo, os inimigos dos israelitas, eram vencidos. Então, não tinha guerra que o povo de Deus não vencia. Então, quando ele soube que o povo estava chegando, que já estava perto, teve notícias,
que estava chegando em Moabe, ele se desesperou. Ele falou: toda cidade que o povo de Israel passa, eles ganham as guerras, então eles vão acabar com a gente. E o que ele fez? Ele mandou, deixa eu ver se eu vejo aqui o versículo. Versículo 5, do 22. Diz assim, acho que é o 5, Balaque, o final do versículo 4 diz: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, naquela época, enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto do Eufrates, em sua terra natal. A mensagem de Balaque era, então, Balaque mandou os homens procurar esse homem de Deus, que era um profeta, né? E falar para ele. A mensagem de Balaque era essa: um povo que saiu do Egito sobre a face da terra e se estabeleceu perto de mim, vem agora, aí ele fala, vem agora lançar uma maldição contra ele, pois é forte demais para mim. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e expulsá-lo da terra, pois sei que aquele que você abençoa é abençoado, e aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. Então esse homem, esse profeta, né, Balaão, ele era um homem que todo mundo sabia que ele era usado. Só que ele era usado, e se esse rei mandou falar para ele vir amaldiçoar o povo, é porque ele jogava nos dois times, certo? Então ele não era só temente a Deus, mas Deus usava. Então ele abençoava, o que ele abençoava, falou, o que ele abençoa, o que você abençoa é abençoado, o que você amaldiçoa, então vem aqui, vem amaldiçoar. E aí o que acontece? No versículo 9, Deus veio a Balaão, liga para mim, por favor. Deus veio a Balaão e lhe perguntou, quer dizer, antes dele chegar, não, quando eles chegaram, Deus veio a Balaão, que era o profeta, e lhe perguntou, quem são esses homens que estão com você? Deus não sabia, né? Por isso que ele perguntou quem eram os homens. Balaão respondeu, Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, enviou-me esta mensagem. Aí ele fala a mensagem que nós já lemos, né? Um povo que saiu da terra do Egito, sobre a face da terra, vem agora lançar maldição contra ele. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e expulsá-lo. E aí o que Deus diz para Balaão? Não vá com eles. Você não poderá amaldiçoar esse povo, porque esse povo é abençoado. Então, tirando a parte da palavra, olha o que um servo de Deus, um ungido de Deus é protegido, é guardado por Deus. Não há maldição, não há obra de macumba, não há obra de feitiçaria. Que venha, Deus não deixa que venham essas maldições sobre nós, né? E aí continua. Aí na manhã seguinte, versículo 13, Deus falou para ele não amaldiçoar. Na manhã seguinte, Balaão se levantou e disse aos líderes de Balaque, voltem para sua terra, pois o Senhor não permitiu que os acompanhe. Os líderes moabitas voltaram para Balaque e lhe disseram, Balaão recusou-se a nos acompanhar. E aí o que Balaque faz? Ele manda mais homens para ir falar com Balaão de novo. Vamos tentar de novo. E aí ele manda mais riqueza, oferece riquezas para que ele possa amaldiçoar. Aí aqui no versículo 20, acho que é versículo 20. Naquela noite Deus veio, então já veio os outros homens, né, pela segunda vez. Naquela noite Deus veio a Balaão e lhe disse, visto que esses homens vieram chamá-lo, vá com eles, mas faça apenas o que eu lhe disser. E Balaão levantou-se pela manhã, pôs-se a sela sobre a jumenta e foi com os líderes de Moabe. Mas acendeu-se a ira de Deus quando ele foi, e o anjo do Senhor se pôs no caminho para impedir Balaão de passar, né, para amaldiçoar. Balaão estava montado em uma jumenta e seus 2 servos o acompanhavam. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando uma espada, saiu do caminho e prosseguiu pelo campo.
Balaão bateu nela para fazê-la voltar pelo caminho. Então, Balaão estava seguindo o caminho de ir lá para Moabe, né, para amaldiçoar o povo de Israel quando estivesse chegando. Então, ele estava no caminho. O que a jumenta, quando ela viu o anjo? Ela se desviou. E Balaão bateu nela para fazê-la voltar para o caminho. Então, o anjo do Senhor se pôs no caminho estreito, entre duas vinhas, com muros dos dois lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro, apertando o pé de Balaão contra ele. Quer dizer, por isso ele bateu nela de novo. Outra coisa que nós vemos aqui, a jumenta teve uma visão de um anjo. Se uma jumenta teve uma visão de um anjo, um homem de Deus, uma mulher de Deus, um membro de uma igreja, pode ter uma visão sem estar sendo aprovada pelo Senhor. Simplesmente para falar aquilo que Deus quer falar. E aí continua, versículo 26. O anjo do Senhor foi adiante e se colocou num lugar estreito onde não havia espaço para se desviar, nem para a direita nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão, que bateu nela com uma vara. Então o Senhor abriu a boca da jumenta e ela disse a Balaão: que foi que eu lhe fiz para que você bater em mim 3 vezes? E aí Balaão responde à jumenta: você me fez de tolo. Quem dera eu estivesse uma espada na mão, eu a mataria agora mesmo. Mas a jumenta disse a Balaão: não sou sua jumenta, que você sempre montou até o dia de hoje. Não sou eu sua jumenta, que você sempre montou até o dia de hoje? Tenho o costume de fazer isso com você? Ele não. Ele estava tão preocupado em chegar lá, que ele não estava nem percebendo que ele estava conversando com uma jumenta. Quer dizer, ele era mais jumento que a jumenta, né? E aí ele disse, não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e Balaão viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando a espada. Então Balaão inclinou-se e prostrou-se com o rosto em terra. E o anjo do Senhor lhe perguntou: por que você bateu 3 vezes em sua jumenta? Eu vim aqui para impedi-lo de prosseguir, porque o seu caminho me desagrada. A jumenta me viu e se afastou de mim por 3 vezes. Se ela não tivesse se afastado, certamente eu já o teria matado, mas a jumenta o teria poupado. Então, por que eu quis colocar esse texto longo, né? Mas eu creio que é bem conhecido de todos? Porque se Deus usa uma jumenta para falar, quando ele tem um propósito na vida de alguém, ele vai usar qualquer pessoa. Ele vai usar até o ímpio para nos dar uma palavra. Por isso que nós precisamos estar bem atentos, porque muitas vezes nós podemos até pecar contra o Espírito Santo. Como? Às vezes uma pessoa que você, às vezes sabe que ela está em pecado, às vezes sabe que ela não tem uma intimidade com Deus, e ela chega e te dá uma palavra. Olha, Deus mandou te dizer isso e isso. Qual é a tua primeiro pensamento? Eu que não vou aceitar essa palavra. Olha a vida dessa pessoa. Como pode? Você também não pode aceitar de bate pronto. Deus falou, né, na palavra de Deus, né, a palavra lá na quarta-feira, Deus falou que ele usa até a jumenta. Então é Deus falando. É por isso que eu digo sempre aqui, nós precisamos orar por discernimento. Porque Deus pode usar a jumenta como pode não usar. Ele pode usar um pecador como pode não usar. Às vezes um pecador está sendo instrumento na mão do diabo para te dar uma palavra, que nem, eu não me recordo agora onde está, aquele profeta também, que Deus falou, vai pelo caminho, não para conversar com ninguém. E chega um homem e fala com ele, né, um profeta, Deus falou que é para você lá em casa comer pão. Ele, não, é um homem de Deus. É de Deus isso. Mas Deus já tinha dado uma palavra para ele, que não era para ele falar com ninguém, que era para ele seguir o caminho. E o que aconteceu? Ele morreu. Então, quando Deus te dá uma palavra, usa a vida de alguém, seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, ou um ímpio, a primeira coisa que nós precisamos é ir para Deus. Porque Deus, ele vai confirmar no nosso coração, se você buscar, se aquilo é dele ou não. Então, nós não podemos rejeitar
de bate-pronto, e nem também aceitar. Amém, amém. Eu vou estar orando, amém. E Deus não faz nada sem antes avisar aos servos dele. Amém? Então, se ele fez isso com uma jumenta, imagina o que ele pode fazer com o ser humano. Então, pode ser que aquela pessoa desobediente, em pecado, que está no lugar onde alguém precisa de um recado, né? Deus vai usar a vida dessa pessoa. Mas não necessariamente quer dizer que essa pessoa está sendo aprovada por Deus. E nós não podemos também ficar julgando. Nós não somos... Se você vai num lugar, vamos supor, na igreja que nós estávamos, como eu falei, o pastor, a gente, não é que sabia, mas havia o comentário daquela situação. Todas as vezes que eu entrava ali, e eu creio que todos que estavam ali, a gente esquecia dessa parte e focava em Deus. O que ele estiver falando, não era assim, mãe? É Deus. Tanto é que Deus usou a vida dele. Minha mãe teve um acidente, ela não estava andando, né? O médico tinha dado 6 meses, 8 meses para ela andar e 1 mês, né? Ele orou e ela andou. Ele começou a chorar. Porque ele, tipo, Deus me usou. Então, nós precisamos entender que ser usado tem que andar em obediência com a palavra de Deus. E uma coisa muito importante, nós precisamos buscar a aprovação de Deus. Não aprovação, porque muitas vezes o que as pessoas aprovam, Deus está reprovando. E às vezes o que as pessoas reprovam, Deus está aprovando. Eu creio que não acontece só comigo, mas em qualquer área da igreja que você serve, que já aconteceu comigo, às vezes você desce, você dá uma palavra, estou falando de pregar, depois eu vou falar das outras áreas. Você dá uma palavra e você desce, e quando você desce, chega alguém, que palavra! Como Deus falou comigo! E e você fala, nossa, Deus me usou. E às vezes você desce, ninguém fala nada. Aí qual é a primeira coisa que vem na cabeça? Nossa, hoje a palavra Deus não me usou, porque olha, ninguém falou nada, ninguém falou. Quando nós agimos assim, nós estamos buscando a aprovação dos homens. Às vezes os que tocam, eu estou falando em todas as áreas. Não é legal? Cadê? O Igor estava ali. Quando chega, alguém fala, né? Que o pessoal elogia tanto o Igor na bateria. Nossa, que bênção que você foi. Como você tocou aí, sobe aquele. E quando você toca que ninguém nunca falou nada. Nossa, eu devo tocar mal, né? Eu devo cantar mal. Ninguém nunca falou nada. Mas o mais lindo de Deus é que Ele vê o que está no nosso coração. Eu posso ser uma pregadora que não sei nem falar o português direito. Estou falando, né? Existem pregadores assim, que às vezes não sabe nem ler. Mas o coração dele está em Deus. Ele tem intimidade com Deus. Ele vai na fonte que é Deus. E às vezes aquele que tem aquela maior oratória, que todo mundo, uau! Eu lembro que no fim do ano, não estou julgando esse, acho que ele é, não sei se ele é pregador, se ele é pastor, mas teve no Natal, eu não lembro qual é o nome dele, que a gente estava assistindo na sala de casa. E ele tem uma oratória, você lembra o nome dele? Não, né? Não lembro. Que foi o Natal, teve na Record não, na USBT. É David Leonardo. Nossa! E é estranho que aquele dia eu saí até da sala. Se ele for assistir esse vídeo um dia, perdão, David. Tava todo mundo na sala assistindo, né? Porque foi aquela programação no SBT. E o homem, ele tem que você fica assim, ó. Mas, irmãos, eu não sentia nada. E aquilo foi fechando a minha coisa. Eu falei, eu vou sair da sala, porque senão eu vou pecar. Porque eu não sei, às vezes ele, né? Às vezes ele estava sendo, às vezes não, eu creio que muitas vidas estavam sendo tocadas ali. E eu não estava julgando ele estar em pecado, eu nem conheço, não sei nem quem é. Mas eu não estava sentindo Deus falar. Eu fui para o meu quarto, deitei lá no quarto, fiquei lá. Falei, é melhor do que eu ficar julgando o homem, que eu não estou sentindo, tem outras pessoas que Deus está falando. Mas o importante, e nós precisamos entender isso,
Nós precisamos é a aprovação de Deus. Será que o que eu estou fazendo, Deus está aprovando? Independente se as pessoas estão aprovando. Será que quando eu toco mal, mas Deus está recebendo? Será que quando eu prego mal? Mas será que Deus está recebendo? Então, tudo que nós fazemos não quer dizer que eu vou fazer a obra de Deus de qualquer jeito. Se eu toco, eu vou me aperfeiçoar. Se eu prego, eu tenho que me aperfeiçoar. Se eu dou aula para as crianças, eu tenho que me aperfeiçoar. Mas não basta isso. Né? A Bíblia fala, daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então, nós temos sim que buscar, né, crescer naquilo que nós fazemos. Mas nós precisamos entender que a principal aprovação que nós temos que ter é a aprovação de Deus. Senhor, o Senhor está se agradando? Senhor, o Senhor está recebendo? Porque quando nós buscamos a aprovação de homens, eu lembro que uma vez o pastor Marcelo, que era o nosso pastor lá na Igreja Videira, uma vez não, ele falou várias vezes, você sabe que você cresceu, que você amadureceu espiritualmente, quando nem crítica, nem elogio mexe com você. Você sabe que você... Porque a primeira coisa que vem, nossa, como você tocou mal, Igor. O que ele faz? Que nem o Chaves. Nossa, Ivanildo, a tua pregação hoje não foi legal. A crítica. Não que nós não podemos, às vezes, dar uma crítica até construtiva. Mas quando vem a crítica, a primeira coisa nossa é se sentir, não vou tocar mais. Não vou pregar mais. Não vou cantar mais. Por quê? Porque nós recebemos uma crítica. E quando vem o elogio, o ego sobe. E ele falava, você sabe que você está maduro espiritualmente, quando nem crítica, nem elogio mexe com você. O elogio não vai te trazer orgulho e nem a crítica vai te fazer parar. Por quê? O importante, e nós sabemos quando o nosso coração está em Deus. Nós sabemos quando eu prego, estou falando de mim, quando eu prego, eu sei. Quando eu prego, meu coração está ligado no dele. E eu sei que vocês que tocam, né? Vocês que cantam, você que serve, nós sabemos quando a gente faz aquilo no automático, ou quando a gente está fazendo aquilo e o coração está ligado, a presença vem, né? O Espírito Santo vem, você vê as pessoas sendo tocadas. Mas para isso nós precisamos alinhar o nosso coração em Deus. Então, voltando lá para a jumenta. O fato de Deus, vou falar toda hora que é para isso ficar bem gravado. Deus nos usar não quer dizer que Ele está nos aprovando. E agora eu queria que você olhasse para você, não para você, para dentro de você. Para nós que pregamos, quem somos nós quando nós descemos desse púlpito? Vocês que tocam, quem são vocês quando vocês terminam de tocar? Você que ainda não tem um chamado claro, senta. Quem é você depois que você sai daqui? É isso que Deus vê. Nós que oramos, os intercessores. Quem somos nós depois que nós acabamos a nossa oração? Porque o que vai valer para Deus é a nossa obediência, é quem nós somos para Ele, é o nosso coração para Ele, é a nossa vida lá fora. Porque tem pessoas que se converteram, pessoas que aceitaram um dia Jesus, e o modo de agir dela, o falar dela, o pensar dela é do próprio diabo. Para ser bem claro. Aqui dentro não, porque aqui todo mundo tem uma auréola na cabeça, todos nós. Você olha e fala, todo mundo santo. Agora é no dia a dia. Eu lembro que nós temos uma palavra uma vez, não lembro quem foi, acho que fui eu mesmo. Quem somos nós quando ninguém nos vê? Aliás, nunca nós vamos estar num lugar para ninguém nos ver. Porque se não tiver nenhum ser humano, Deus está lá. Os olhos do Senhor estão onde, Nívia? Em todo lugar. Vocês sabem da história, né? Quando o Tiago começou a viajar, ela só falava, agora acho que não fala mais. Ela falava, cuidado, Tiago, porque os olhos do Senhor estão em todos os lugares, viu? Então, quer dizer, que é uma coisa mais, né? Se você tem o temor de Deus, aonde você estiver, o que você fala, o que você faz, aonde você entra, até os nossos pensamentos, todos Ele sabe.
Então, quem somos nós? Então, muitos cristãos, como eu falei, nasceram de novo, são novas criaturas, mas as suas práticas mostram ao contrário. Então, a Bíblia diz que nós temos que ter uma vida alinhada a Deus, alinhada à palavra dele. Então, tem pessoas que estão abraçadas com o pecado, né? Mesmo depois de nascer de novo. E algo que nós, muitas vezes, não se tem falado nas igrejas, nós temos o hábito de confissão. Nessa correria do nosso dia a dia, nós às vezes nos acostumamos com, pecado de estimação. Você sabe que aquilo é pecado, você sabe que aquilo que você faz desagrada a Deus, mas na correria, nós muitas vezes perdemos o hábito de confessar a Deus, de confessar e detalhar, porque é muito fácil você chegar, eu já falei isso, né? Não é só simplesmente chegar diante de Deus, e eu já vi muitos crentes orar assim: Senhor, perdoa todos os meus pecados. Não é simples assim, não. Davi, quando ele pecou, quando ele escreveu o Salmo 51, ele estava detalhando ali o que ele fez diante de Deus, que foi pecar com Betseba e ainda dar um jeitinho de matar o marido dela. E a Bíblia fala que Davi era o quê? Era um homem segundo o coração de Deus. Como pode, gente? O homem adulterou. O homem praticamente matou o marido da mulher para ficar com ela. E ele era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele era rápido, quando ele pecava, ele era rápido a se arrepender. Ele era rápido para ir para os pés do Senhor. E nós, muitas vezes, perdemos esse hábito de confessar, de falar para o Senhor, de detalhar. Ele fala, são tantos que se eu for parar para falar, misericórdia. Não tem problema. E nós sabemos, porque nós somos a habitação do Espírito Santo. E ele mostra. Primeiro que nós já sabemos, você está pecando e você está sabendo que aquilo é pecado. Na hora o Espírito Santo te constrange. Aí eu escolho ou continuar ou, Senhor, pequei, me perdoa. Eu fiz isso e aquilo. Eu já falei para os irmãos aqui várias vezes que eu gosto quando a gente começa a orar na igreja ou as minhas orações em casa. A primeira coisa que eu coloco diante de Deus é pedir perdão pelos meus pecados, porque a palavra de Deus diz que nós temos que nos achegar na presença de Deus com as nossas mãos limpas e o nosso coração puro. E Deus fala, né? Se você for oferecer algum sacrifício, Jesus, né? Para Deus, e você lembrar que alguém fez alguma coisa contra você, vai primeiro se reconciliar. É mais ou menos, não é só reconciliar de pedir perdão ou perdoar. Mas tudo que eu fizer, que eu sei que desagrada o Senhor, eu tenho que ir para Ele. E nós temos, né, crianças aí fora, amém? E nós temos que entender que muitas vezes nós chegamos diante de Deus e a alegria nossa é saber que Ele sempre está disposto a nos perdoar. Porque não é um pai, aquele pai que você fala, ele não vai me perdoar, ele não vai me perdoar. Não, Ele vai. E por que nós não confessamos? Há algo tão tremendo que é o sangue de Jesus Cristo que nos purifica, mas as pessoas estão brincando com o sangue de Jesus Cristo também. Eu vou lá, peço perdão, clamo, vem com o teu sangue, Senhor, me purifica. Aí no outro dia eu peco, mas se eu pecar, é só eu confessar. E assim vai. Só que Deus não fala o que Ele faz, mas Deus, quando você leva na brincadeira o sangue, que é um sangue, nós vimos na série o que foi falado aqui. Como é precioso o sangue dele, então nós não podemos brincar. Mas nós precisamos começar a ter o hábito de confessar os nossos pecados. Precisamos desenvolver-se para que nós possamos ser usados e aprovados. Agora, Mateus, abram lá em Mateus,
capítulo 7, versículo 20. Mateus, capítulo 7, versículo 20. A partir, do versículo 20. Aqui é o próprio Jesus falando. Assim, pelos frutos vocês os reconhecerão. Agora vai. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que faz o quê? A vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome nós expulsamos demônio e não realizamos muitos milagres. Então, eu lhes direi claramente, o Senhor falando, nunca te conheci, afasta-te de mim, vocês que praticam o mal. É interessante aqui que ele fala assim, Senhor, Senhor, ele fala assim, no versículo 22, muitos me dirão, eu acho que é tantos que vão estar na presença de Deus se justificando, que ele não fala alguns, muitos é diferente de alguns. Quando você fala alguns, são algumas pessoas. Muitos são muitos. E ele fala, muitos naquele dia vai me dizer, mas eu profetizei em teu nome eu expulsei demônio, e não realizamos milagre. O que isso está mostrando? Aquilo que nós estamos compartilhando. O fato de você ser usado não quer dizer que você está sendo aprovado. E triste de nós, se naquele dia que a gente se apresentar, nós nos apresentarmos diante de Deus, misericórdia, e Ele falar, eu nunca te conheci. Mas eu fiz tanta coisa na igreja, Senhor. Preguei não sei quantas vezes, expulsei demônio, dei aula para tantas crianças, toquei tantas músicas, toquei tão bem, cantei tão bem, preguei tão bem. Ele fala, aparta de mim, porque eu não te conheço. Por que ele fala, eu não te conheço? Porque às vezes nós somos ativistas, mas nós não nos damos a conhecer a Deus. Nós não temos intimidade com Ele. E Ele conhece aqueles que têm intimidade. Aqueles que fazem a obra, mas vai na fonte. Aquele que faz a obra, mas tem intimidade com Ele. Então, quando nós somos usados, nós temos que começar a prestar atenção. Como é que está o nosso coração? O que nós estamos fazendo com aquilo que nós estamos recebendo? Eu não sei quanto tempo, Eu creio que todos aqui têm muito tempo de igreja, os que vieram de outro lugar, ouviram. Pare um dia para fazer as contas. Quantas palavras você já ouviu? Quantas palavras você já leu? E o que mudou em nós? O que nós estamos fazendo com tudo aquilo? Deus está dando. O que a palavra de Deus diz? Aquele que é muito dado, muito será cobrado. Quanto mais nós recebemos, mais nós vamos, porque um dia nós vamos ter que prestar conta daquilo que nós vivemos, daquilo que nós ouvimos. Então, aquele que é íntimo do Pai, é tão importante isso, essa intimidade, que a voz dele é tão audível, que eu digo audível, não é audível como a gente aqui, mas eu digo assim, é tão forte em nós, que quando nós fazemos a obra de Deus, e nós temos intimidade com Ele, e o nosso coração está ligado a Ele, você sabe quando Ele chega. Você sabe quando você está tocando e Deus chegou ali. O Espírito Santo chegou ali. Você sabe quando você está pregando e o Espírito, eu digo em você na presença dele. Ele sabe quando nós estamos orando e você fala, ele está aqui. E quando ele chega, o que nós devemos fazer? Colocar a programação de lado, deixar eu já compartilhei quantas vezes aqui eu vejo, às vezes está aquela presença de Deus, nossa, esqueci seu nome, Fernando. O Fernando se ajoelha, o Igor se ajoelha ali, tipo assim, se ele está aqui,
Se ele está aqui, quando Deus chega, Senhor, é o Senhor. Aí eu não vou me preocupar com programação, eu não vou me preocupar. E é claro que Deus não é um Deus de bagunça, não vai acontecer sempre isso. Mas quando a presença vem de modo sobrenatural, eu tenho que deixar que o Senhor tome o lugar dele. Que o Senhor fale o que ele quiser. O que nós vemos hoje em dia, em muitos lugares, Deus ficando de fora, o Espírito Santo ficando de fora da nossa casa, de fora do nosso casamento, de fora da igreja, de fora do ministério. Não há honra a ele. Não há no nosso coração ele chegou, ele está aqui. O que nós cantamos? Que ele venha, Senhor, vem. E quando ele vem, né, tem até que louvor fala, o que acontece quando ele vem? O que você faz quando ele vem? Qual é o nosso coração quando ele vem? E para terminar, Paulo em sua carta ao Timóteo, presta atenção que ele diz assim, procura, segundo Timóteo 2,15, procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Paulo não diz assim, procura apresentar-se a Deus como alguém usado nas mãos dele. Ele fala, procura apresentar-se a Deus como obreiro aprovado. O que nós podemos concluir? Que nós não queremos ser só usados por Deus. Nós queremos o quê? Ser aprovados por Ele. Para que um dia nós não venhamos ouvir dele, aparta de mim, porque eu nunca. Senhor, mas eu fiquei 30 anos naquela igreja, 40 anos naquela igreja. Eu não te conheço. Nós queremos ouvir. Servo bom e fiel, entra para o gozo da eternidade. Então, à medida que nós vamos amadurecendo, como eu falei, né? Nós precisamos buscar a aprovação de Deus. Meditar. É claro que eu não vou ficar só me julgando. Será que eu estou fazendo certo? Será que Deus está me aprovando? Será? Isso tem que ser natural. E se eu tenho intimidade com Deus, eu sei que Ele está me aprovando. Você sabe se Ele está te aprovando. E se eu não tenho intimidade, eu estou me afastando porque eu estou em pecado, porque a primeira coisa que nós estamos em pecado, ao invés de criar o hábito da confissão, nós criamos o hábito do afastamento de Deus. Eu vou sair do ministério. Por quê? Porque eu quero dar um tempo. Porque ele está em pecado, ela está em pecado, não quer ficar. Ao invés de ir para os pés do Senhor, Senhor, eu pequei, eu me arrependo. E confessar diante de Deus, receber o perdão de Deus. Ou o pregador está em pecado, eu vou dar um tempo, vou tirar não estou generalizando. Tirar um ano sabático para mim buscar mais a Deus. Às vezes o ano sabático, porque ele sabe que ele está em pecado, ele não pode subir no púlpito. Aí ele tira aquele ano. Glória a Deus se aquele ano for para ele se arrepender. Então que Deus encontre aqui na igreja Kairos homens e mulheres que não apenas são usados, porque o desejo de Deus é que todos nós sejamos usados. Mas que Ele encontre aqui homens e mulheres aprovados. Que a gente possa, no dia que nós nos comparecermos diante de Deus, te conheço, entra. Não precisa nem olhar na lista, eu já conheço, converso com ele todo dia. Converso com ela todo dia, pode entrar. Não é que nem festa, né, de criança que você tem, vamos ver se o nome está na lista. Não, isso aí eu já conheço. Anjo, deixa ele entrar. Pedro, deixa eles entrarem. Esse tem que ser o nosso coração. Amém?